Glória. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Motivo de alegria, né? Que tenho certeza, sem sombra de dúvida, que o Senhor está presente. Antes de nós chegarmos aqui, Ele já estava. E a nossa alegria é essa, né? Saber que a casa não está só, nós temos a companhia dele. Amém? Então se alegre, fique feliz, porque Deus, apesar das circunstâncias, Ele está conosco. Ele prometeu isso. Eis que estou convosco todos os dias, né? Até a consumação do século. Os séculos se consomem, passam, mas Ele continua conosco, né? O século tem 100 anos, já se passaram 2000 anos, né? Mas Ele continua conosco, né? Ele é a nossa força. Isso nos estimula, né? Nos estimula, isso nos fortalece, né? É por isso que vale a pena a gente servir a esse Deus. Foi hoje. Eu estava imaginando, eu vinha, não me lembro onde foi o lugar, eu vinha caminhando, eu vi um camarada com a estrela, eu não sei bem como é que te dá o nome daquela estrela satânica, e uma roupa toda preta, né? Toda preta, e ele cheio de tatuagem e com aquela estrela bem grande. E eu ficava olhando e digo, mas rapaz, eu não sei que gosto tem o cara servir ao diabo, né? Porque você sabe que um dia ele vai deixar de estar atentando as pessoas, né? E um dia ele vai deixar de atentar as pessoas e separadamente, definitivamente, ele não vai ter mais, né, o poder, né, de fazer com que as pessoas pequem, se afaste de Deus, segue, né? Mas tem pessoas que têm um prazer, só você vendo. Eu digo, já pensou, tem gosto para tudo, não é? Tem gosto para tudo. Mas graças a Deus que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, né? A toda a honra, toda a glória a Ele. Amém? Abra a sua Bíblia no Salmo 38. Nós vamos ler os versos todos, amém? Eu estava dando uma meditada enquanto eu estava em casa, nesses dias em que eu estive doente. E eu estava dando umas folheadas na palavra de Deus. E o Espírito Santo me levou a esse Salmo de Davi, né? Que tem por título Arrependimento do Pecador. O Salmo 38, todos acharam? A partir do verso 1 até o verso 22, diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castiguem no teu furor. Crava-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesado excedem as minhas forças. Torna-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa das minhas loucuras. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito dos desassossegos do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos.
todos e a minha ansiedade não te ocultam. Bate-me, excitando o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essas mesmas já não estão comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se das minha praga, e os meus parentes ficam de longe, armam ciladas contra mim. E os que tramam tirar a minha vida, e os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeça, quando me resvela o pé, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, supostos tristezas por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. São muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te e socorre-me, Senhor, salvação minha. Querido Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, Pai querido e Pai santo, queremos te agradecer, Senhor, por essa rica, bondosa oportunidade, ó Pai, de estar aqui hoje nessa noite e poder, Senhor Deus, falar da tua grandeza, falar da tua maravilha. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Abre os nossos corações e prepara a nossa mente para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, ouvir a tua palavra e colocá-la ela em prática, para que a gente venha a ser bem-sucedido, para que a gente, Senhor Deus, venha fazer a diferença, Pai. E é isso que eu te oro, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse salmo é dito que foi Davi que escreveu ele. E esse salmo tem por título o arrependimento e o pecado, e o pecador. E esse salmo, não se sabe como foi que Davi escreveu e qual o propósito de Davi ter escrito esse salmo. Os salmos são hinos cantados, né? E nós lemos aqui 22 versículos. É interessante que os salmos, ele é um conjunto de livros. Por exemplo, do 1 até o 41 se torna-se um livro, né? E assim sucessivamente, né? Até se completar os 150 salmos. E esse salmo aqui, ele é identificado por Davi. E Davi, ele foi um homem que eu não encontro outro na Bíblia que Deus tinha chamado ele o seu segundo coração. Eu não encontro outro. Só Davi. É interessante como Deus tinha algumas particular com alguns homens de Deus, né? Ele chamava Abraão de meu amigo, né? Dizia que com Moisés ele fala face a face, né? E Deus, ele tinha
um tipo de particularidade de tratar as pessoas. Davi, ele era um dos homens, era um dos reis que, apesar dele ser falho, apesar dele ter defeito, mas como é importante e é bonito a gente ler na palavra de Deus, encontrar Deus dizer assim: esse homem é o segundo meu coração. E quando a gente vai ver, quando a gente vai lendo, quando a gente vai observando a vida de Davi, Davi, ele demonstra por que Deus lhe chamava o seu segundo coração. Dentro do próprio Salmo, você vai encontrar Davi se declarando, muitas das vezes, das suas falhas, dos seus defeitos. O verso 1 do Salmo 38, Davi diz: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castiguem no teu furor. Davi, dentro do decorrer do texto, se você prestar atenção, você lendo, você vai encontrar Davi aqui, ele enfermo. E dá para fazer um apurado, mesmo você fazendo uma leitura artificial, você vai ver que Davi, ele estava com um problema seríssimo. Seríssimo. Porque Davi, ele vai, no decorrer do texto, ele vai mostrando, vai narrando do que se tratava com ele. E Davi dizia que o que ele estava passando tinha sido um castigo de Deus. Ou seja, Deus estava punindo Davi, porque Davi, ele tinha pecado. E Davi, ele vai dizer no verso 2, que crava-se em mim as tuas setas. É interessante que Davi faz esse jogo de palavras, porque antigamente no Salmo 18, e o verso, se eu não estou enganado, 14, vai dizer que Deus pega esse texto, né, as flechas, e cravava os seus inimigos. Mas aqui Davi toma as flechas, né, que Deus cravava nos inimigos, e agora Davi diz: ó Senhor, por que o Senhor crava em mim as suas flechas? Davi vai dizer isso. Uma metáfora, né, vivida por Davi, que Davi entendia que o que ele estava passando naquele momento era a disciplina de Deus na vida dele. Era o castigo de Deus sobre a sua vida. E os golpes de Deus na vida de Davi, muitas das vezes fez Davi fazer muitas reflexões na sua vida. As golpeadas que Deus deu em Davi, não deu porque ele tinha prazer em ver Davi machucado. Ele não golpeava Davi, ele não feria Davi, porque ele queria, sabe, ter prazer ou sentir satisfeito ao ver Davi daquela situação. Mas muitas vezes Davi entendia que Deus lhe feria, que Deus lhe machucava, porque era o amor de Deus na vida de Davi. Era o amor de Deus na vida de Davi. E Deus sempre, ele lidar com algum tipo de pessoas, em algumas situações, muitas das vezes Deus, ele permite que a gente seja flechado, para que a gente entenda que não é aquilo que Deus quer para nós. Deus quer algo melhor. Deus tem muita coisa melhor para nós.
Davi vai dizer, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos. Há quem diga que Davi estava com um tipo de lepra. Davi foi atingido com um tipo de lepra. Né? Os seus ossos se enfraqueceram. E ele vai dizer, por causa do meu pecado. Perceba que Davi, ele não transfere responsabilidade para fulano, cicano ou bertano. Davi, ele reconhece que o que ele estava passando, a culpa era dele. Era ele que estava sendo culpado porque ele tinha pecado. Ele vai dizer no verso 3, no final, quando ele vai dizer, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos. Ou seja, os ossos de Davi estavam enfraquecidos. Davi estava doente. E ele vai dizer, por causa do meu pecado. Davi não tomou aquela atitude de Adão e Eva, quando eles pecaram, e que eles pecam, tanto Eva como Adão, e que Deus aparece a eles, e que Deus pergunta, Adão, aonde tu estás? Aonde tu estás? E ele diz, eu estou aqui escondido, Senhor. E ele disse, quem te mostrou que tu estava escondido? Aí ele pega e joga a culpa em quem? Ele transfere a responsabilidade para Eva. Ele não é homem para assumir o seu pecado e demonstrar um espírito de arrependimento. Mas ele transfere a responsabilidade. A mulher que tu me desse, ela comeu do fruto e me deu. Aí Deus, como que quem não sabia, vai na mulher e pergunta, filha, quem te deu do fruto? Ela vai dizer, a serpente. A serpente só não transferiu porque não tinha outra pessoa. Né? Porque se tivesse, ela dizia, foi ele que fez isso. E às vezes é assim, irmão. Né? Um coração quebrantado, ele alegra o coração de Deus. Davi diz, eu pequei, eu estou assim, por causa dos meus pecados. O verso 4, pois já se elevam acima da minha cabeça. Davi, ele coloca aqui esse texto, era como se ele estivesse coberto com o pecado de uma maneira tão grande, como era como se alguém estivesse morrendo afogado. Porque o sentido é esse. É como se alguém estivesse morrendo afogado, a água já estivesse sobre a sua cabeça. E Davi vai dizer no verso 4, pois já se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Veja que Davi sempre está mostrando a sua culpa. E ele vai dizer, continuando no verso 4, como fardo pesado, excede as minhas forças. O pecado estava tão grande na vida de Davi, que Davi não estava nem conseguindo mais andar. Ele faz uma comparação, é como que você pegasse um peso mais pesado do que o que você pode pescar.
E quando você pega um peso bastante pesado, tem hora que você bota tanta força que você não consegue sair do canto. Às vezes o pecado, ele dete, ele prende a pessoa. Eu já fui estivador, já peguei muito saco voado e descarregava mais ou menos uns 1000 sacos de 60 quilos de açúcar, de cimento. Tanto que até aqui é careca, aqui na minha cabeça queimara. De farinha. E tinha dia, irmão, tinha dia que eu não conseguia andar por causa da força que eu botava tanto. Peso, jogando aquele saco voado, pegava. Às vezes as minhas forças, elas se desvaneciam. Assim é um pecado. Davi se sentia, sabe, como um fardo pesado, que ele colocava tanta força para ver se ele conseguia caminhar com aquela carga pesada acima do peso que ele poderia levar, e ele não conseguia. E ele vai dizer que as forças dele já não via mais força. Ele vai dizer: torna-se infecta e purulentas as minhas chagas, ou seja, já estava apostemadas as suas chagas, os seus pecados lhe causaram ferimentos dolorosos. E se você for ler o texto todo, não dá tempo, você vai ver Davi contando aqui de uma coisa leva a outra. Davi entrou numa situação tão difícil. Davi chegou a ter ansiedade. Davi chegou a ter depressão. Aí, irmão, eu fico bobo às vezes quando eu encontro algumas pessoas dizendo que o crente não pode adoecer, que o crente não pode sofrer, que o crente não pode passar por adversidade, porque se ele estiver passando por isso, é falta de fé, isso é falta de Deus, ele está em pecado, ele está nessa situação, mas você percebe que nem sempre isso acontece. Quem está dizendo isso aqui é Davi, não é Deus que está dizendo nada. É ele que está dizendo, é ele que está tendo uma conclusão, que o que ele está passando, é ele que está achando que é Deus que está lhe ferindo. Em momento algum você vê no texto Deus dizendo assim: eu lhe feri porque você fez isso ou aquilo outro. Às vezes nós tiramos conclusões precipitadas. Nós às vezes tiramos conclusões precipitadas. Agora, se você for observar dentro do texto, Davi vai dizer que no verso 6, sinto-me encurvado e sobretudo abatido. Davi estava com uma depressão profunda. Sinto-me abatido. Ando de luto. O que é que a depressão leva? A depressão leva ao quê? Ao suicídio. Davi, ele vai dizer: sinto-me encurvado. Ou seja, detido. Davi não tinha mais vigor, não tinha mais vontade. Davi talvez estivesse perdendo a vontade de viver. Eu estou falando de um homem que nós conhecemos, que ele era chamado o segundo coração de Deus, que teve os seus problemas, que nós também não somos diferentes. Que nós não somos diferentes, irmão.
Davi foi chamado segundo o coração de Deus, mas Davi tinha os seus problemas. Eu não sou diferente, eu tenho os meus e você tem os seus. Veja que Davi aqui está falando de um homem de Deus. Ele vai dizer, no verso 6, sinto-me encurvado, sobretudo abatido, ando de luto o dia todo. Davi, ele estava com depressão. Davi, olha, irmão, vou dizer uma coisa para você, a enfermidade, se você não tomar cuidado, a enfermidade, ela lhe desestimula, ela lhe enfraquece, ela lhe entristece. Eu estava doente, eu inventei de comer uma carne de lata, né? Eu inventei de botar umas tomatinhas, umas cebolinhas, né? Eu gosto sempre de botar um macarrão e botar ela por cima, espalhar, né? Aí comi, estava cheirosa. Aí comi, aí depois não me satisfiz, aí fui lá, abri um pão, botei mais uma colher dentro do pão. Aí comi, né? Aí disse, se meu pai não comer de noite, quando de noite eu como o resto. Né? A bicha estava gostosa, não? Aí depois eu comecei a sentir uns negocinhos meio ruins, eu digo, ih, rapaz. Aí fui tomar um Lunfital, né? Tomei um Lunfital, aí daqui a pouco a barriga começou a dar uns terremotos. Eu digo, pronto, aí o negócio agora não tá bom não. Aí me deitei um pouquinho, isso foi na sexta-feira, né? Quando foi... Não, foi sexta-feira não, isso foi terça-feira, de terça para quarta. Quando foi, no decorrer da semana, eu passei mal. Foi, se eu não estou enganado, foi sábado, foi sábado. Não foi sexta, não? Que ficou eu e Miquel em casa, eu deitado com frio, com febre. Aí botei para vomitar, mas vomitei, viu? Eu pensei que eu ia botar todinho para fora. Vomitei, meu Jesus, quase que eu ia para o. Aí me deitei, mas também melhorei. Mas, irmão, eu fiquei fraco. Oxe, suando frio. Me bateu um desânimo tão grande. E eu com frio, com febre, tomando dipirona e nada de passar febre. Ele queria que eu fosse para a UPA, eu digo, vou não. Ficar em casa. Porque a gente vai para a UPA, a gente passa uma eternidade lá. Eu tenho um amigo meu que foi eu e ele para a UPA. Ele chegou lá, era para as 9 horas da manhã, era 11 horas da noite, ele não tinha sido atendido ainda. Aí eu vou para um lugar desse lado, eu vim morrer em casa. Né? Aí, mas graças a Deus melhorei, né? E estou melhorando, mas foi difícil. Mas uma coisa, irmão, que eu queria fechar aqui com chave de ouro, que tudo isso aqui que Davi, ele mostra, Davi no verso 9, ele vai dizer, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Perceba que apesar dele ter passado por todo esse processo, dele ter passado por toda essa situação, mas Davi, ele não deixou de desejar, de estar na presença do Senhor.
Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. E a minha ansiedade não te é oculta. Esse é o segredo. Ou é um dos segredos de uma vitória de um cristão. Que mesmo que nós estejamos vivendo qualquer situação, qualquer circunstância, seja o que for, mas é na presença do Senhor que a gente tem que estar de pé. Que o nosso desejo, o nosso prazer é sempre estar na sua presença. Você quer ver outra vitória de Davi? Que muitas vezes isso não acontece conosco. Ao contrário, se você observar, Davi vai dizer algo aqui muito interessante. Ele vai dizer no verso 11, veja só: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha briga. É uns Pedro, né? Que a gente vê por aí, né? Uns Pedro. Arma cilada contra mim, os que tramam tirar a minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Agora Davi dá uma aula aqui para mim. Davi aqui, ele dá uma aula para nós. No verso 13. Olha o que Davi vai dizer no verso 13. Mas eu, como surdo. Ele diz o quê? Não ouço. E quando mudo, não abro a boca. Duas coisas aqui que Davi nos ensina. Não é que ele fosse moco, não é que ele fosse surdo, mas Davi não levava em consideração aquilo que se falava dele, aquilo que se comentava dele, aquilo que alguém dizia. Nem Davi ia sair do seu canto para ir na porta de fulano, ciclano, bertano, rodar a baiana e querer tirar satisfação com ele, não. Davi diz: mas sou como surdo. Ele não diz que sou como uma comparação, sou como surdo. Por quê? Porque ele estava sofrendo muitas investidas. Ele vai dizer: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha briga, os meus parentes ficam longe de mim, armam cilada contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Aí ele vai dizer: mas eu, como surdo, ele vai dizer, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Verso 14: sou com efeito como quem não ouvem, e em cujos lábios não há o quê? Réplica. Ah, fulano falou de mim, eu vou falar dele. Ele disse que eu era isso. Quem é ele? Ele disse que não, é ele. Davi não faz isso. Davi, ele sabia em quem ele tinha crido. No verso 15, ele vai dizer: pois em ti, Senhor, veja só, por que ele faz essa afirmação? Porque no verso 15 ele vai dizer: pois em ti, Senhor, eu espero.
tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Isso é que é confiança. Isso é que é confiar em Deus. Davi passou por tudo isso, por enfermidade, por abandono de amigo. Os seus parentes criaram situações ao contrário sobre ele. Armaram ciladas para Davi. E ele sabendo de tudo isso. Mas o segredo da vitória do crente é fazer que, mesmo ele sabendo, não dá ouvido. Não dá ouvido. Irmão, eu aprendi uma coisa na minha vida. Saiba disso. Quando você vê alguém falar de você, ou criticar você, é porque você está dando fruto. Pode ter certeza disso. Ninguém joga pedra numa árvore vazia. Só se joga pedra em árvore quando tem um fruto nela. Quando você, ou eu, qualquer um que quer que seja, que a gente começar a ser criticado, é porque você está dando fruto. Você está frutificando. A igreja está frutificando. E muitas vezes os nossos frutos, ele causa inveja, ele causa ciúmes. As pessoas olham para nós e ficam perguntando: o que é que fulano tem que eu não tenho? Porque fulano tem isso e eu não tenho. É porque fulano está fazendo a obra e Deus está abençoando fulano. E você não está, Deus não está te abençoando. Aí por causa disso cria o quê? A inveja, o ciúme, o olho grande. Aí começa as fofoquinhas, vem os disse-me-disse, né? Porque Davi, ele era chamado o segundo coração de Deus. Por quê? Porque Davi tinha a facilidade de reconhecer os seus erros, os seus pecados, e se arrependia. Davi, ele era sincero diante de Deus. O verso 16, ele vai dizer: porque eu dizia, não suceda que se alegre de mim e contra mim se engrandeça, quando me revela os pés, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso, verso 18, confesso a minha iniquidade. Você vai ver Davi sempre confessando. Isso demonstra um espírito de arrependimento. Um espírito de quebrantamento. E Deus, ele se derrama, irmão, quando ele vê uma pessoa se quebrantando diante dele. Quando ele vê uma pessoa, né, que se derramam nos seus pés. Davi, ele vai dizer, no verso 21, ele vai dizer: não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausente de mim. Verso 22, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Perceba que em momento algum Davi tirou o olho do Senhor, se desviou-se do Senhor. Mesmo doente, mesmo passando por tudo isso que ele passou,
por essas adversidades. Mas Davi sempre esperou no Senhor. Para qualquer coisa na nossa vida em que nós estejamos, irmãos, esperando, não desista. Não desista. Continua firme. Os dois. Os dois, porque no texto também. Porque aqui, aqui como é que eu posso dizer aqui? Como é que eu posso dizer? Aqui é um punhado de situações. Porque do verso 1 até o 11, Davi vai falar do seu pecado e da sua doença. Do verso 12, ele vai falar sobre os seus parentes que ficam de longe, né, se afasta dele, e ainda armam cilada. E os inimigos. Então, isso aqui leva a uma situação, além de ele estar enfermo fisicamente, isso traz para ele, né, psicologicamente, um abatimento muito grande. Porque ele sentia, ele era um ser humano. Ele sentia. Bom, veja só, Davi é quem está dizendo, Deus não está dizendo aqui que Davi pecou. Porque o texto não está dizendo qual foi, porque Davi, ele teve várias situações de pecado. Mas o texto não está dizendo qual foi o pecado que ele cometeu. Ele é quem está dizendo, ele está tendo uma conclusão do que ele está. É fato que ele estava doente. É fato. Agora, o texto não está dizendo qual foi aqui o pecado que ele cometeu. Mas que é fato que ele estava doente, é. Isso aí o texto nos mostra. Agora, Davi, ele estava atribuindo a Deus daquilo que ele estava passando, né? Que era Deus que estava ali castigando. Por quê? Porque Davi tinha a ideia que ele cita até numa maneira figurada sobre as setas. E no capítulo 18, verso 14, no Salmo, a gente vai ver que Deus usa a mesma linguagem, o autor usa a mesma linguagem, para mostrar que Deus fere com a seta os inimigos, né? Então Davi entendia que se essa flecha ou essa seta, ou depende da tradução que a gente está lendo, então ele entendia que Deus estava ali punindo por causa do seu pecado. E isso levaria a Davi a um arrependimento. Entendeu? Então, o texto, ele não deixa dúvida, né? Porque se a gente for, porque eu li pulando, salteando, por causa do horário. Porque o texto ele tem 22 versículos e não dá para a gente explicar. Tintim precisaria mais ou menos mais de 1 hora, mais ou menos, para explicar isso aqui. Mas se ler bem devagarinho, com detalhe, prestando atenção, vai perceber que Davi aqui, ele estava sofrendo uma opressão muito grande por todos os lados, né? Por exemplo, se a gente for analisar Jó sofreu uma opressão por quê? Pelo diabo, pela esposa, pelos amigos, perdeu os filhos. Isso trouxe para Jó como é que eu posso dizer? Trouxe psicologicamente, trouxe uma angústia muito grande para ele, porque 10 filhos, né, não é brincadeira. 10 filhos não é brincadeira. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu os bens materiais.
perdeu 10 filhos, perdeu a saúde, ficou com lepra. Né? E os inimigos dele iam lá dizer que Jó estava em pecado. Esse texto aqui se assemelha muito com a situação de Jó. A gente pode até fazer um paralelo, né? Porque algumas coisas aqui que aconteceu com Jó, aconteceu com Davi. Davi vai dizer, os meus amigos me abandonaram, não é? Os amigos de Jó iam lá para quê? No lugar de dar uma palavra de estímulo, no lugar de dar uma palavra de conforto, iam lá para lhe criticar. Para dizer que Jó estava naquela situação porque Jó pecou. Não, entendeu? Davi pecou. Ele está dizendo que pecou, entendeu? E também gerou outras situações, né? Como por exemplo, ele ficou depressivo, ele ficou angustiado, ele ficou com um problema na pele, os ossos enfraquecidos, ficou moscada, né? Eu entendo que aqui ele talvez estivesse falando de Absalão, entendeu? Do seu filho, né? De Absalão. Então, há um conjunto de situações aqui que levaram, eu acho que não só a Davi, mas a qualquer um que estivesse no lugar dele, estaria nessa mesma situação, né? Agora, Davi, ele vai nos mostrar que ele, apesar de tudo isso, mas ele esperava somente em Deus, né? Porque ele dizia, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, no verso 9. E, deixa eu ver aqui, no verso 21, ele vai dizer, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausente de mim. Então, ou seja, mesmo ele nessa situação, mesmo ele vivendo o que ele viveu, mas ele, em momento algum, ele deixou de estar na presença do Senhor. Amém? Agora, se vocês puderem em casa, ler com cuidado, ler com mais atenção, aí vocês lêem bem detalhado que vocês vão ver, né? Aqui uma situação muito séria que Davi sofreu. Porque aqui a gente poderia falar muita coisa aqui, mas por causa da hora, por causa do tempo, aí a gente não pode nem tomar muito tempo por causa da hora. Já é 9 e pouca já. Mas de outra oportunidade a gente continua falando, amém? Que Deus abençoe a todos. Vai orar, pastora? Vem orar? Vamos chamar nossa pastora para orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Que palavra maravilhosa, né? Tivemos aqui hoje. Né? É bom que a gente vai ali escutando e vai passando, né? Para nós, porque Davi era homem como nós, né? Ele sofreu o que a gente sofre e passa hoje, né? Então, cada dia que a gente possa mais, por isso que ler é bom, né? Estar estudando a Bíblia. Muito bom, né? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos orar. Quem precisa de oração? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui ainda na Tua presença para te agradecer, Senhor, por tudo que foi feito e dito neste lugar. É para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Ó Deus, abençoa cada um que entrou por essas portas. Eu creio que nós não vamos sair mais da maneira que entramos, mas cheio de Ti, da Tua graça, do Teu Espírito. Ó Deus, a cada dia que nós possamos estar mais na Tua presença, buscar mais, Senhor, de Ti. Ó Deus, nessa hora, coloca o desejo
desejo cada dia mais, Deus, de te buscar em oração, de colocar o desejo de orar, de buscar, de nos encher de ti e da tua graça. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada um de nós, a nossa parentela, a nossa família. Ó Deus, nós estamos entregando esse culto, Senhor, em tuas mãos, para que o teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas e neste lugar. É isso que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações estejam no meio da igreja. E a igreja diz: salva teu irmão com a paz do Senhor. Amém.